Bom dia, meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Voltamos a falar ao vivo aqui de Ladinha, Minas, região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, com as nossas aulas de teologia pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com o seu Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit. Nós estamos trabalhando o livro de Teologia número 1 do curso básico. São 6 livros, cada livro com 6 matérias. Essa matéria que estamos tratando é a hermenêutica bíblica. Já foram 6 aulas, não, 5 aulas. A primeira nós falamos sobre a origem do verbo grego hermenel e as suas derivadas, né? Depois, na segunda aula, falamos sobre a origem hebraica da hermenêutica, interpretação. Depois falamos, na terceira aula, sobre o conceito de hermenêutica bíblica especial e geral e também a divisão dela, não é isso? Quarta aula, falamos a necessidade da inspiração. Soprado, feromenoi, homens soprados, homens santos soprados pelo Espírito Santo escreveram, né? Na aula passada, número 5, falamos sobre o sistema de interpretação judaica, o Talmud, que comenta a Mishnah, e a Mishnah com as suas 6 ordens, com as suas diversas categorias, e a Gemara, que é a discussão, né? O arcabouço de interpretação dos judeus, a maioria que era oral até o ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, e aí tiveram que escrever todas as coisas. Nessa aula de hoje, continuaremos com a nossa apostila básica do curso de hermenêutica, que é baseada no livro do Dr. Henry Virkeler, da editora Vida, chamada Hermenêutica Aplicada. Falaremos sobre os problemas da hermenêutica. Temos então alguns problemas antes de começarmos a partir para os princípios da hermenêutica e outros detalhes mais. O primeiro problema apresentado que afeta a hermenêutica é a validez da interpretação. O que quer dizer isso? Se é válido ou não um texto. É isso? O mais decisivo de toda a hermenêutica é com certeza esse problema aqui. Porque você pode pensar assim, é possível dizer o que constitui o significado válido de um texto? Ou há múltiplos significados válidos? Se houver mais de um, quais são? Qual é o mais válido do que os outros? Então, falando sobre significado, é importante entender que o significado de um texto não é o que ele significa para você, é o que o autor tinha em mente quando recebeu o sopro da revelação. Então, no sentido de validez, é isso aí. Quando os críticos baniram o primeiro autor, falando que no autor não interessava saber do autor nada, o que ele estava escrevendo, interessava o que o texto fala para mim, e eles ocuparam o espaço do autor, usurparam o poder. Então, banir o primeiro autor como determinador do significado era rejeitar o único princípio normativo obrigatório que poderia emprestar e validar a interpretação. Então, a interpretação é uma coisa e a aplicação é outra, né? Nesse sentido da validez, a gente pode fazer o seguinte: o que nós podemos aplicar desse texto para a nossa vida? Muito bem. Agora, a interpretação hermenêutica é que o autor é o detentor do texto, ele recebeu a direção de Deus. Então a tarefa do exegeta é determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, não o que ela significa para mim. É isso? Por isso tem a Bíblia de interpretação, a Bíblia de aplicação pessoal. Pega o texto e aplica para você dentro daquele texto. Segundo problema principal para o estudo da hermenêutica é o dupla autoria, chamado de sensus plenior, né, no latim, sentido amplo. A segunda controvérsia é a seguinte, é a questão do duplo autor. Quem escreveu? Era o sujeito escrevendo fora de si ou o sujeito escrevendo em si? Fora de si é quando o Espírito sopra nele, conforme 2 Pedro 1, 21. Homens santos escreveram da parte do Espírito Santo, movido, soprados, feromenoi, do verbo soprar, uma rajada de vento que soprava a vela e movia a caravela, não é isso? Então, é preciso entender que o autor é humano e divino, né? Ele é um sujeito humano, mas recebe a direção de Deus. Por isso, fluía junto para produzir o texto inspirado. Então, o sensus pleno é um erro, não tem isso, né? Sensus pleno é reconhecer que existe a possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais de um significado do que era conscientemente evidente ao primeiro autor. Negativo. O autor escreveu dentro daquele significado e é ele que tem que ser abordado. Então, a natureza da inspiração divina é tal que os próprios autores das Escrituras, muitas vezes, não estiveram conscientes do mais pleno significado e da aplicação final do que escreveram. Isso aí está muito claro.
eu já citei o exemplo aqui lá de Apocalipse, quando João, falando sobre a imagem da besta, ele disse que ela falava, né? Não usou o verbo logel, usou o verbo laléu. E ele, na hora, não entendeu aquilo, pensou que estava errado. Mas ele ouviu que era laléu, escreveu. E hoje a gente entende que a besta falará, mas através de voz sintética, né? Porque é uma máquina. Então é isso aí. A terceira coisa agora, o problema principal daqui que nós vamos abordar para estudar a hermenêutica, são as interpretações das escrituras, literal, figurativa, simbólica. Essa alteridade com a qual interpretamos palavras da Bíblia, conforme acentua os cristãos conservadores, às vezes são acusados de literalista cabeça dura. E já os liberais alegam que os incidentes como a queda do homem de luva, a história da viagem submarina de Jona, isso é só metáfora, símbolo, né? Alegoria. Isso é o que nós temos que compreender, que a Bíblia em si, ela é literal. Nós não podemos pegar um episódio dentro do Jardim do Éden e dizer que aquilo era fábula, mitologia, que aquilo é só uma ideia, né? Os teólogos conservadores concordam que as palavras podem ser usadas em sentido literal, figurativo ou simbólico. Pode ser usado, mas está claro no texto quando é. E dá um exemplo aqui, por exemplo, ó, foi colocada na cabeça do rei uma coroa cintilante de joias. É uma coisa literal. A segunda, um pai bravo fala com o filho o seguinte: na próxima vez que você me chamar de coroa, você vai ver estrelas, quer dizer, vou te bater. Coroa no sentido de idade, é a figurativa. E a linguagem simbólica, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 2 estrelas na cabeça. Apocalipse 12, 1. Lógico que isso é simbólico, é uma alegoria, não é isso? A mulher ali não está querendo dizer que é o sol. Ela está vestida de sol, a lua debaixo dos pés, a coroa das 2 estrelas na cabeça, né? Então os problemas surgem quando os leitores interpretam as declarações de um modo diverso daquele que o autor tinha em mente. Isso é um perigo. Você não pode interpretar figurativamente o que o autor achou que era literal. E nem pode interpretar literalmente o que o autor colocou que era figurativo. Se todas as palavras são, em algum sentido, símbolos, como determinam quando deve ser entendida literalmente, ou figurativamente, ou simbolicamente? O teólogo conservador responde que as palavras devem ser interpretadas de acordo com a intenção do autor que recebeu o sopro do Espírito Santo. É isso aí. Quarto problema desse que é apresentado aqui, sobre a dificuldade para usar a hermenêutica, os problemas controversos centrais. O quarto é o seguinte: fatores espirituais no processo perceptivo. Eu estou escrevendo e onde estão esses fatores, né? Esse problema é o que visa saber se os fatores espirituais afetam ou não a capacidade de perceber com precisão as verdades contidas nas Escrituras. Uma escola de pensamento sustenta que se 2 pessoas de igual preparo intelectual, instruídas em línguas originais, história, cultura, fazem hermenêutica, ambas serão de igual modo bons intérpretes. Essa é uma escola. A outra escola acha que a própria Bíblia ensina o que é o compromisso espiritual ou sua ausência, influenciando a capacidade de perceber a verdade espiritual. A sabedoria, por exemplo, dá exemplo aqui de 1 Coríntios 2, 12, 6 a 14, né? São de posse potencial do crente a sabedoria, e os dons que fala 1 Coríntios 2, 6, 14, são de posse potencial do crente, mas o indivíduo não regenerado não possui. Então mostra que a diferença do que é espiritual para o que é carnal, né? O próprio Paulo escrevendo fala isso: o homem natural não entende as coisas do Espírito, né? E a declaração de 1 João 2,11 é de que o homem que abriga ódio experimenta a cegueira resultante desse ódio. Então o significado da Escritura deve ser encontrado no estudo cuidadoso das palavras, da cultura e da história de seus autores. Por isso tem a hermenêutica, né? O hermeneu. Você tem que levantar tudo: onde, quando, por quê, como, né? Esses detalhes vão trazer uma elucidação, vai trazer a correta compreensão do texto. A hipótese que tenta resolver essa dificuldade da questão dos fatores espirituais no processo perceptivo baseia-se numa definição do termo conhecer. Segundo a Bíblia, as pessoas realmente não possuem conhecimento, a menos que estejam vivendo na luz desse conhecimento. O incrédulo pode conhecer, mas intelectualmente, né? Muitas das verdades, mas não pode conhecer verdadeiramente. Não pratica essas verdades, tem rebelião contra Deus. Então, o mesmo princípio pode se aplicar ao pecado da vida de uma pessoa. A Bíblia ensina que a rendição ao pecado nos torna escravos e cega-nos da justiça. Está lá em João, Romanos, Timóteo. Então, dessa maneira, os princípios bíblicos da verdade disponíveis mediante a aplicação das mesmas técnicas de interpretação textual empregadas
contextos não bíblicos, tornando-se cada vez menos claros daquele que de contínuo rejeita essas verdades. Daí, os incrédulos não conhecem o significado pleno do ensino bíblico. Não porque o significado não esteja disponível para eles entenderem as palavras do texto, mas porque eles recusam a atuar de acordo com o modo apropriado com as verdades espirituais para as suas próprias vidas. Concluindo, essa perspectiva moderada sugere que o significado da palavra Deus está contido nas palavras da sua autoria, e o que é desnecessário recorrer a instituições espirituais que não têm o apoio de um entendimento dessas palavras. Um dos mistérios do Espírito Santo é a obra de iluminação, de ajudar os crentes a entender o pleno significado das palavras. Então, estudar a Bíblia, fazer hermenêutica Bíblia, é uma questão, não é só uma questão de conhecer, é uma questão também espiritual, porque o Espírito Santo, ele existe, ele revela, e ele está aqui na terra encarregado disso. Ele vos fará conhecer todas as coisas. Não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito. Ele vos fará lembrar de mim. Então, ele que ilumina, né, a pessoa para entender. E a última questão é a questão da inerrância, né? É a questão controversa. Tem os católicos, tem os evangélicos conservadores e os liberais. Os conservadores creem que a Bíblia é totalmente sem erro. Já os liberais creem que a Bíblia é sem erro só quando falar de salvação, de fé, mas pode possuir erros nos fatos históricos e em outros pormenores. Então, isso aí é um meio caminho perigoso de entrar, né? Na verdade, nós somos conservadores e cremos que a Bíblia é totalmente sem erro. O problema da inerrância é, portanto, também importante no campo da hermenêutica. Se partimos do pressuposto que a Bíblia contém erro, então encontramos uma aparente discrepância entre os dois ou mais textos. Talvez a nossa decisão seja de que um deles está errado ou ambos. Então não tem nem a pedra, nem tijolo, nem meio termo. Ou é radical ou é liberal. E nesse ponto nós somos conservadores. A inerrância da Bíblia é até categórica, é fundamento, é um pilar. É uma cláusula pétrea. Não existe, né? Pode haver divergência de variante, de gramática, etc., mas a questão do cerne em si. E Jesus veio acabar com essa confusão, com esse problema, já prevendo tudo isso. Ele então autenticou, ele é como se fosse um escrivão de cartório, né? Uma pessoa que bate, autentica e fala, confere com o original. Tudo que ele falou, você pode seguir e observar que ele está se referindo a muitas coisas do passado para mostrar que ele estava lá, que aquilo é verdade, que não tenha dúvida. Por exemplo, ele refere-se a Abel, ele fala de Noé, fala de Abraão, fala sobre a circuncisão, Sodoma e Gomorra, o caso de Ló, lembrar a vida da mulher de Ló, Isaac e Jacó, fala sobre Maná, a serpente no deserto, fala Davi comendo os pães da posição, né, que foram tirados no sábado. Ele fala sobre Salomão, sobre Elias, Eliseu, Jonas, Zacarias. Seus olhos percorrem todo o curso da história, desde a fundação do mundo até a presente geração. Há repetidas referências a Moisés como legislador. Os sofrimentos dos profetas também são mencionados com frequência. Nós que encontramos também referência à popularidade dos falsos profetas. Ele põe o selo da sua aprovação nas passagens da fé, né? Fé pública. Ele autentica o Velho Testamento. Bastante pessoa pensava que não existiria no caso. Então a maior parte do Antigo Testamento é tratada por Jesus. Muitas vezes escolheu a base do seu ensino nas mesmas histórias que a maioria dos críticos modernos consideram inaceitáveis. Ele falava do dilúvio, de Noé, mostrando que existiu, que realmente era a verdade. Sodoma e Gomorra, a história de Jonas. Ele usou, por exemplo, com regularidade o Antigo Testamento como competente tribunal de apelação para desmascarar os escribas, fariseus, saduceus, entendeu? Ele ensinou que nada passaria da lei até que tudo se cumprisse e que a Escritura não podia falhar. Jesus usou a Escritura para refutar cada uma das tentações de Satanás. Ele não refutou com a palavra dele, ele falou, está escrito. Né? E então, não parece que Jesus tenha feito distinção entre validade e precisão das questões revelatórias e as não revelatórias. A Escritura era infalível para ele, né? E ele falou muito bem sobre isso. Então, meus queridos, fica bastante claro que esses problemas enfrentados pela hermenêutica são de fácil entendimento, desde que a pessoa, ao fazer hermenel, ela esteja buscando a direção do Espírito Santo, que o Espírito também, o mesmo Espírito que falou para Malaquias escrever aquele texto, ele pode ser, o mesmo que revelou para ele, pode estar fazendo você entender e compreender o texto. Então não tem mistério. Ficamos por aqui, a paz e a graça. Tchau, tchau.